Caríssimos irmãos e irmãs, boa noite, bem-vindos ao Parque Espiritual Monte Alverne, para essa nossa última atividade do dia de hoje. O nosso sábado aqui é um dia bastante intenso. Nós começamos às 8h30 com o café comunitário da irmã Dulce e depois segue-se uma série de atividades na parte da manhã. E essa nossa reunião pública, nós encerramos essas nossas atividades do dia de sábado. E aqueles que se interessarem para tomar conhecimento das atividades desenvolvidas aqui no centro, nós temos as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, um canal também no YouTube, em que, acessando, poderão tomar conhecimento das diversas atividades aqui desenvolvidas. Nós temos atividades aqui praticamente todos os dias da semana, de segunda até domingo, alguns domingos só que nós não temos atividade. Mas quem se interessar pode acessar e verificar essas nossas atividades. E um convite também para aqueles nossos irmãos e irmãs que quiserem ombrear conosco nas diversas atividades aqui desenvolvidas. Bom, feita essa introdução aí, nós convidamos o nosso irmão aqui, trabalhador da casa, Sérgio Miller, para fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, eis-nos aqui novamente, Pai, juntamente com os nossos familiares, com os nossos benfeitores, nas noites de sábado que se transformam numa grande confraternização espiritual em nossa casa, recebendo nossos benfeitores, recebendo os irmãos que precisam também, como nós, de um alento para os seus problemas, as suas preocupações. Que bênção, Pai, podermos estar aqui hoje, trazendo essas ferramentas para continuarmos a nossa caminhada, como disse nosso irmão, ombreando, lutando, levantando e seguindo à frente. Senhor, que teus prepostos auxiliem também aos desencarnados, muitas vezes os grandes merecedores do teu auxílio. E que esta noite, juntamente aqui com o irmão Rubens, tenhamos este benefício de recebermos de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. Muito obrigado, Jesus querido. Abençoe a todos nós neste sábado. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Bom, caríssimos irmãos, antes de passarmos a palavra para o nosso querido irmão encarregado da atividade desta noite, nós vamos passar aqui a palavra para o nosso irmão Renato, que vai nos falar aqui sobre
as comemorações dos 40 anos do Monte Alverne no próximo mês. Boa noite a todos. Então, hoje é o último sábado de março, né? Então, o Rubens está fechando as palestras de março. Então, é oportuno a gente, mais uma vez, lembrar, como temos feito aos sábados aqui à noite, né? A nossa querida Isa sempre tem feito já o convite, né? De que, então, no mês de abril, estamos comemorando os 40 anos do Monte Alverne, que foi inaugurado oficialmente no dia 21 de abril de 1985. Né? Então, para nós é uma alegria enorme, né? É um júbilo, né? É uma graça, né? Termos essa casa para trabalharmos, né? Seguirmos aí no caminho, como bem trouxe aqui na nossa prece inicial o Sérgio. Então, é com muita alegria que a gente entra no mês de abril, comemorando os 40 anos do Monte. Todos os sábados teremos, né, palestras comemorativas a esses 40 anos. E no dia 19 de abril, que é a data é o sábado mais próximo do dia 21, né? Dia 21 vai ser uma segunda-feira, feriado na nossa cidade, né? Aniversário da nossa cidade também. Mas então a nossa comemoração, vamos dizer assim, principal será no dia 19, sábado, às 11 horas da manhã, quando teremos o Coral da Comunhão Espírita aqui de Brasília. Tá? Um belo coral com 40 vozes, estão vindo aqui, né, caridosamente, amistosamente, fraternalmente, para estar conosco e cantar, e a gente festejar, né, a casa de Francisco de Assis, aqui o Monte Alverne. E também nesse dia, 19, sábado à noite, teremos a pintura mediúnica aqui acontecendo na palestra à noite. Tá? O grupo trazido pela nossa querida Neiva virá, então, também oferecer a nós, né, aqui acontecendo ao vivo, pinturas mediúnicas, que, como foi da outra vez, são, após serem realizadas, elas vão sendo também oferecidas às pessoas que aqui estão, tá, do auditório. É um trabalho espiritual que acontece ao vivo, as pinturas vão acontecendo, na intenção de promover, né, as boas coisas para todos nós que aqui estivermos. Né? É um trabalho chamado Arte e Cura Mediúnica. Tá? Então é isso. Abril é mês de festa. Obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado, Renato. Então fica aí o convite para todos os presentes. Se puder estender esses convites também para os nossos irmãos de caminhada, aqueles nossos simpatizantes da nossa causa, para estarem conosco nesse mês de abril. E agora, dando prosseguimento à nossa palestra de hoje, nós registramos aqui a presença do nosso querido irmão Carlos Rubens, está sempre aqui conosco. É sempre uma alegria recebê-lo, irmão. Amém. E ele hoje está encarregado da atividade da noite. Ele vai nos falar sobre Eu e o Cristo. Com a palavra o nosso irmão Carlos Rubens. Obrigado. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que o bondoso Mestre Jesus nos conforte os corações a todos e que possamos hoje termos êxito nesse trabalho maravilhoso que é falar do Cristo e a nossa experiência com Ele. E eu espero que aqui, de hoje em diante, nós saiamos daqui com essa proposta de ter um encontro genuíno com Cristo. Porque, pode passar. Eu vou falar eu e o Cristo, mas vou usar o episódio da Estrada de Damasco. Nesse episódio da Estrada de Damasco, que todos nós conhecemos, né? A gente vai, ao longo da palestra, usando os recursos da música para que a gente possa meditar, sonhar com este encontro com Cristo. Tá bom? Próximo.
Isso. Nosso primeiro tópico do episódio da Estrada de Damasco é a estrada. Eu acho que desde o momento em que nós fomos recebidos lá na maternidade e que nós recebemos o nosso nome, já começou a nossa trajetória rumo à Estrada de Damasco, rumo ao encontro genuíno com Jesus. Tá? E a minha especificamente, como eu nasci basicamente na doutrina. Porém, quando nós crianças, a gente não dava muito valor, a gente vivia para que cada dia era uma festa, a gente não se conectava deverasmente com essa doutrina maravilhosa. E a gente foi crescendo, e no crescer a gente encontra a dor. A gente vai então entrar na doutrina espírita verdadeiramente por meio da dor. E na dor eu fui convidado a ser evangelizador. E no ser evangelizador, estudando as apostilas da Federação Espírita Brasileira, no tocante ao primeiro e ao segundo ciclo, eu fui adquirindo conhecimentos bíblicos, conhecimentos de pré-cristianismo, fui adquirindo formações e me embebecendo e me maravilhando da informação. E na minha atividade de aula, nós conseguimos construir até 4 salas de aulas. E nessas 4 salas de aulas, a minha participação, eu sempre começava no dia anterior. Porque eu chegava na sala de aula e desenhava com um giz colorido todos os personagens da história que eu contava naquela aula. E as crianças, quando entravam e viam as paredes todas coloridas, se encantavam também. E eu tinha 4 alunos especiais. Eles tinham deficiência mental, eles tinham uma debilidade mental. A família era uma senhora que era diarista, que era a mantenedora da casa. E o pai deles era um rapazinho raquítico, um senhor, raquítico, bem raquítico mesmo, e ele tinha um problema de gagueira muito acentuado. Então, o cuidar da mãe com essas crianças era um Deus nos acuda. E na minha evangelização, num dado momento lá, eu distribuí folhas brancas para eles, e eles tinham que desenhar, após as aulas, o que eles entenderam. E esses alunos especiais, como eles não tinham habilidade, eles rascavam o papel do jeito que eles quiseram. E eu, para apresentar os trabalhos dos alunos, eu cheguei, olha, esse aqui é do Marquinhos, esse aqui é do Joãozinho, e todo mundo maravilhado, batiam palma. Quando chegou a vez dos 4 meninos, que eles só tinham um rabisco, eu falei assim, eu quero saber quem vai adivinhar o que o Gilberto colocou na sua gravura. E eles, tio, aí não tem nada, só tem rabisco. Não, tem sim, é porque precisa ter olhos de ver, também contava na história. Aí eu pegava, virava o papel, e seguindo os rabiscos, eu dava ênfase a uma árvore, a um carro, a um animal, e assim foi a atividade todinha, e aquelas crianças balançavam a cabeça assim, sentindo felicidade de ver o produto dos seus rabiscos. Era maravilhoso essa aula, Então, nosso papel nessa caminhada da estrada, nesse primeiro tópico, foi a evangelização. Próximo. E na evangelização, a gente usa o recurso da música. E essa música aí, eu acho que vocês conhecem. Jesus Cristo está passando por aqui. Jesus Cristo está passando por aqui. Quando Ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem. Quando Ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem. Jesus Cristo está passando por aqui. Jesus Cristo está passando por aqui. Quando Ele passa, tudo se transforma. Vem trazendo bênçãos pra você, pra mim também. Quando Ele passa, tudo se transforma. A tristeza vem, a alegria vai. Quando Ele passa, tudo se transforma. Vem trazendo bênçãos pra você, pra mim também. Bom, meus alunos eram mais animados que vocês, Mas era legal, tá? Eles entendiam a mensagem. Próxima. Vamos ver se vocês vão interagir comigo nessa música aí. É pra cá. Mãe.
Pode bater palma, pode. Essa daí vocês vão seguir o que ele está dizendo aí, ó. Se Jesus te satisfaz, bata a palma. Se Jesus te satisfaz, bata a palma. Outra vez, outra vez. Se Jesus te satisfaz, bata a palma. Se tem paz no coração, levante a mão. Se tem fé no coração, fica de pé. Vamos todos assentar, um sorriso vamos dar. E agora bem baixinho, bata a palma. Bata a palma, outra vez. Se Jesus te satisfaz, bata a palma. Fique aí no seu cantinho, cumprimente o seu vizinho. E agora bem baixinho, bata a palma. Bata a palma, outra vez. Se Jesus te satisfaz, bata a palma. E agora sim, né? Os meus menininhos lá ficavam todos doidos. E eles gostavam de abraçá-los, né? Para interatividade, para ficar mais próximo. Próximo. Eu tô correndo aqui por causa do tempo, tá, gente? Que não dá pra gente voltar. Vamos voltar a música de novo. Tem muita música. Essa aí, por exemplo, é uma música que, quando eu me casei, eu cantava demais para os meus filhos, né? Mas é legal para vocês também. Eu falava para eles assim: calma, meninos, vamos cantar. Quando uma tristeza tocar seu coração, não se desanime, cante uma canção. Lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Quando uma dorzinha danada lhe doer e bem lá no fundo lhe fizer sofrer, lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Ponha um sorriso bonito no seu rosto, deixe que as lágrimas lavem seu desgosto. Lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Bora o refrão. Lembre que lembre que lá em cima você tem alguém. Muito bem, você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Show de bola. Próxima. Essa também é muito maravilhosa, tá? Pra gente contar pras crianças em casa. Quando vou orar, procuro o bom Jesus, e quando fecho os olhos, sinto a tua luz. Abro o coração pras coisas que ele diz, me mostra o caminho para ser feliz. Cristo, Cristo, seja sempre assim, traga sua luz pra brilhar dentro de mim. Cristo, Cristo, posso ser feliz, pois tenho sua mão e o seu amor por mim. Quando vou orar, procuro o bom Jesus, e quando fecho os olhos, sinto a tua luz. Abro o coração pras coisas que ele diz, me mostra o caminho para ser feliz. Cristo, Cristo, que seja sempre assim, traga sua luz pra brilhar dentro de mim. Cristo, Cristo, posso ser feliz, pois
pois tenho sua mão e o seu amor por mim. Por incrível que pareça, gente, mesmo eu com a minha debilidade um pouco reduzida, as crianças não faltavam às minhas aulas. Era maravilhoso mesmo. Tá? Próximo. Mas, lamentavelmente, a gente cresce, né? A gente cresce e a gente deixa perder a simplicidade, a tranquilidade, a pureza de espírito, a clareza, né? a meiguice de uma criança, né? E eu acho esse texto de Mateus muito interessante. Deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Porque nós precisamos ter sempre na mente que aquela criança eu fui. E a simplicidade, a pureza, precisa voltar aos nossos corações. Mesmo que a gente tenha obrigações, tenha que conquistar a nossa faculdade, o nosso emprego, tenha que conquistar a nossa casa e tudo, a gente não pode deixar de voltar às raízes, para que a gente possa não perder essa conexão com o divino, com a coisa pura, com a coisa meiga, com a coisa simples, que eram as crianças. Tá? Lamentavelmente, a gente cresce. Mas a providência de Deus é tamanha, é tão bom, porque às vezes a gente, né, no afã de conquistar as nossas coisas, a gente às vezes nem dá atenção para as boas músicas. E a providência divina joga para perto de nós algumas canções. Próxima, por favor. Essa daqui, ó, de Fábio Júnior. Já faz mais de 2000 anos que o homem veio à Terra ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente o ser humano ainda continua em guerra, e quanto menos consciência, maior a dor. A gente colhe o que planta, disso ninguém pode fugir. Por isso é que não adianta, a gente não pode mais se omitir. Mais coragem, mais vontade, tá faltando, eu reconheço. Todos querem a verdade, mas no fundo ninguém quer pagar o preço. Já faz mais de 2000 anos que o homem veio à Terra ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente o ser humano ainda continua em guerra, e quanto menos consciência, maior a dor. Mas um dia a gente vai finalmente compreender o amor que o nosso Pai tem por mim e por você. Este amor vai ensinar o que a gente quer saber, e quem tem olhos para enxergar vai ver, vai ver. Que delícia de canção, né, gente? Então, vocês veem que a gente precisa dar atenção a isso. A gente vai colher o que se planta. Preste atenção nisso. Olhe para dentro de você, faz um mergulho profundo, tenta resgatar a criança que há em você. Traga a pureza do seu coração, movimente seus braços para acalmar a você mesmo, né? Próximo. Isso é a providência divina fazendo com que a gente
possa relembrar do Cristo. Um certo dia o homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim morrer, nascer, morrer não é o fim. Aí o refrão todo comigo. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Lá, 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 lá. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Lá, 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 lá. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Lá, 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 lá. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. A providência divina trabalha maravilhosamente. E essa letra, gente, foi um presente de Francisco para Roberto Carlos. É uma letra de Emmanuel, né? Muito bom. Então, gente, no YouTube, essa está muito melhor cantada, né? Essas duas canções. Ouça novamente. Tá? Vamos para a próxima? Aí a gente chega no nosso segundo tópico, que é cair do cavalo. Gente do céu, depois de muitos anos vivendo, depois de ter conquistado sua faculdade, seu belo emprego, sua mansão, sua casa, seu carro, seu iate, seus filhos, sua esposa maravilhosa, cabelos loiros, olhos azuis, maravilhosa, né? A gente então precisa cair do cavalo. Próximo item, por favor. Aí eu trouxe esse slide aqui por curiosidade, porque a gente vai procurar essa história de Damasco na Bíblia, lá no Atos dos Apóstolos, o livro escrito por Lucas. Nós não vamos encontrar
explicitamente que Paulo cai do cavalo. Mas eu trago nesse texto do Paulo e Estevão, onde Emmanuel coloca categoricamente que, em função do brilho da luz de Jesus ressuscitado diante de Paulo, ele sente confusão e ele desequilibra e tomba do animal em desamparo sobre a areia quente. Ou seja, lá em Paulo, ele falou que Lucas às vezes não teve tempo de falar. Ele cai literalmente do cavalo. E isso significa, gente, a gente precisa ser visitado pelas dores, às vezes pela situação de estar com tudo isso mais solitário. Às vezes você, quando desliga tudo, desliga a televisão, desliga tudo, e seus filhos dormindo, sua esposa dormindo, e você sente um vazio interno. Então é esse o momento em que a gente cai do cavalo. E quando a gente cai do cavalo, a gente precisa entrar dentro de nós. A gente precisa fazer essa flexão e buscar a nossa conexão com o grande, com o nosso Pai Criador, com esse Mestre que se deixou levar por morte de cruz, que é a pior morte. E lá na cruz ele nos perdoar. Então receba o perdão de Jesus e venha para as atividades, para os encontros, aqui em que a gente comunga a mesma ideia, o mesmo propósito. Deixa você perceber a presença de Deus, como Paulo se permitiu, essa luz do Cristo ressuscitado diante de Paulo. Né? Próximo, por favor. E aí, já jovem, né? Você entra aqui para a casa espírita, tem umas músicas muito importantes para a gente, porque faz a gente lembrar, faz a gente voltar. Eu te digo, amigo, que na vida tudo é aprendizado e que estamos caminhando para conquistar o amor do nosso lado. E que em tudo existe a mão do Senhor para guiar para o futuro mais cheio de paz e de luz. Te digo, amigo, que esta dor existe para ser compreendida e para que cresça bem mais nosso ser, verdade, paz, amor e vida. E que o caminho às vezes se mostra difícil para que percebamos outra forma de ser. Eu te digo, amigo, não desistas nunca de tentar chegar, pois a luz te guia, o amor te envolve e o Senhor está a te esperar. E seguindo a canção da esperança, da fé, da alegria, iremos chegar junto a Deus nosso Pai. A dor existe para que a gente possa compreender, né? Não desista, porque na era de hoje, a epidemia atual é a depressão, né? E o pessoal está indo pela fuga do suicídio. E a gente não pode deixar isso acontecer. Fique atento no seu ouvido, para o seu colega, porque a vida íntima de cada um, a gente esconde muito. Mas se a gente tiver aquela perspicácia, se a gente tiver aquele amor de criança, a gente vai perceber que aquele irmãozinho está com o olhar um pouco desviado, está com o olhar entristecido, e você se aconchega a ele e fala assim: eu posso te ajudar? Eu posso te ouvir? Fale para mim o que eu posso te ajudar. E assim a gente vai seguindo. Próxima. Ainda tem tempo, né? Tem as 9, tá?
Essa é uma música de minha autoria, com uma colega chamada Marisa. Há muitas pedras no caminho, não desanime, meu irmão. Siga com fé em Deus, siga em frente em oração. Cristo com sua perfeição sofreu por toda a humanidade. Ele nos deu exemplo da verdadeira caridade. Ele nos deu exemplo, confia e siga, meu irmão. Paciência, confiança e esperança são virtudes que abrirão o caminho que leva ao Cristo em busca da perfeição. Em busca da perfeição. Há muitas pedras no caminho, não desanimes, meu irmão. Siga com fé em Deus, siga em frente em oração. Cristo com sua perfeição sofreu por toda a humanidade. Ele nos deu exemplo da verdadeira caridade. Ele nos deu exemplo, confia e siga, meu irmão. Paciência, confiança e esperança são virtudes que abrirão o caminho que leva ao Cristo em busca da perfeição. Em busca da perfeição. Em busca da perfeição. Não desanime pessoas. Ajude a espiritualidade, porque a gente vislumbra do lado de lá, né? A gente vê as galerias. Aqui a gente consegue ver 3 galerias. E na segunda galeria nós temos a presença do nosso querido Chico com o nosso querido como é o nome? Ariston, junto com outros irmãos que eles também têm assistido aqui na casa. Próximo tópico, por favor. E o terceiro tópico, gente, é ficar cego, né? A gente, então, precisa deste momento de ficar cego. O que é ficar cego? Ficar cego é aquele momento da Bíblia em que fala que nós precisamos adentrar o nosso quarto, fechar a porta e falar em segredo com Deus. Porque Ele, vendo o que se passa em segredo, Ele nos atenderá. A seriedade dessa passagem, gente, é fundamental. Somos poucos que realizamos este processo, adentrar o quarto, falar com Deus, ser sincero com Deus, pedir a Ele que nos acoberte, pedir a Ele que resguarde a nossa criança íntima, pedir a Ele que eu já fiz de tudo e não suporto mais, me ajuda, Senhor, porque daqui para frente é o Senhor comigo. E Ele vai fazer, porque também está escrito que tudo que nós pedirmos pela prece e o nosso coração não duvidar, nós receberemos. Então ficar cego é importantíssimo, porque Paulo ficou cego, ficou 3 dias, e na cegueira ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? E nós, lá no nosso cantinho, no nosso quarto fechado, nós falamos isso para Jesus: o que queres que eu faça? E o Senhor manda ele seguir viagem para Damasco, e lá será dito o que ele tem que fazer. Próxima.
Isso aqui é para vocês não ter dúvida de que ele veio, tá, gente? Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo, e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudo, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, Ele ilumina, e as nuvens mais escuras Ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo, e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudo, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, Ele ilumina, e as nuvens mais escuras Ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. E a certeza que Jesus veio, menino Humberto de Campos, no primeiro capítulo do livro Boa Nova, ele fala que a atmosfera do planeta modificou-se. Tal é a luminosidade que Paulo vislumbrou lá em Cristo ressuscitado. Maravilhoso. E lá 3 dias ele ficou, e aí quando alguém foi visitar ele, quem foi visitar ele? Aquele que ele estava procurando para assassiná-lo. Ananias. Ananias põe a mão nos olhos e devolve a visão a Paulo. E a Bíblia fala que como escamas caíam dos seus olhos. A escama do orgulho, da vaidade, da prepotência, do egoísmo, da falsa ilusão de nossa intelectualidade, ou os pseudo-sábios. Nós precisamos realmente fazer um mergulho dentro de nós, voltarmos à nossa infantilidade, voltar à nossa pureza de coração, para que este Cristo, a gente tenha uma experiência genuína com Ele, que Ele possa falar ao nosso coração, porque Ele fala. É só a gente ficar atento aos mínimos detalhes do nosso jeito de viver, porque o Cristo espera por todos nós, pacientemente. Ele não tem pressa de nossa progressão espiritual. É só nós que queremos ser mais felizes ou menos felizes, andar mais rápido ou menos rápido em nossa escalada evolutiva. Próximo. Essa música também, João Cabete está aqui presente também. Muito bom.
E ele agradece essa canção. Oh Jesus, todo amor, flor de luz do Senhor, Mestre amado, luz divina, abençoa a nossa doutrina, e que este dia de fraternidade seja coroado de felicidade. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração. Ó Jesus, todo amor, flor de luz do Senhor, Mestre amado, luz divina, abençoa a nós. Que este dia de fraternidade seja coroado de felicidade. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração, joia de luz do meu coração. E eu acho, pessoas, que nós, na verdade, se fizermos uma viagem por nossa própria vida atual, nós vamos ter momentos em que Cristo esteve presente conosco. Mas, a maioria das vezes, nós ainda estávamos com as escamas nos olhos. E aí nós não percebemos o convite do Mestre. Porque é notório em nosso Evangelho o item que fala piedade. Esse ensinamento é exclusivo para nós espíritas, o sentimento de piedade. Esse sentimento de piedade que faz com que a gente perceba a dificuldade alheia, faz com que a gente sinta a dor alheia. E a gente não pode se acovardar. A gente precisa, porque a providência divina não tem outro meio de atuar, senão por intermédio dos seus anjos. Então ele inspira em você, vai ali no seu vizinho, conversa com ele, vai ali na parada de ônibus, conversa com aquele ciclano, vai ali, anda por essa rua que você tem um caminho, né, de Adão, anda por esse outro caminho, vai ali, faz uma vibração em torno daquele lugar. Assim a providência divina vem atuando em nós, corriqueiramente. Ou seja, nós até já sentimos, né, os olhos lacrimejarem, sentir, né? Às vezes a gente vai para uma campanha Alta de Souza, a gente encontra aquela situação que a gente fica arrepiado durante todo o trabalho, aqui no trabalho de passes, de cura, né? A gente sente também arrepio. É Jesus chamando a gente. Nós é que precisamos tirar as escamas dos nossos olhos. O egoísmo, a vaidade, o orgulho, a prepotência.
tudo isso tem que cair por terra. A gente tem que vir aqui com o nosso coração infantilizado, pequeno como uma criança, né? E eu terminei até mais cedo, 10 minutos antes. Exato. É interessante o que o Sérgio aborda, porque a gente está com a nossa faculdade, a gente está com a nossa casa, a gente está com o nosso carrinho, a gente está com o nosso emprego, tudo favorecendo a nós. Aí até conversei com um dos nossos colaboradores lá do Chão de Flores, que eu falei assim, eu quero ver seu jovem aqui, um menino de quase 17 anos, né? Cadê ele aqui participando conosco? Ah, mas eu tenho pena dele porque ele acorda cedo, ele faz muita coisa, tá muito... Eu falei assim, sim, ele faz muita coisa, mas e para Jesus, o que ele faz? Né? Emmanuel, para Chico não precisava de nada, né? Ele já era um espírito maravilhoso, mas Emmanuel disse, disciplina, disciplina e disciplina. Essa forma de trabalhar a disciplina é que às vezes nós faltamos, porque tempo a gente tem. Tempo a gente tem. E só para dar uma lembrança, aproveitando o tempo aqui, eu vou terminar no horário, uma história de Hilário Silva. Ele diz o seguinte, que tinha uma senhora que ficou maravilhada com essa doutrina maravilhosa, e ela sentiu aquele impacto, mas ela era uma diarista, era uma trabalhadora, não tinha realmente, ela tinha filhos menores, não tinha tempo. Então ela chegou para o presidente da Casa Espírita e falou assim, olha, eu não tenho tempo não, mas se você me confiar a chave da instituição, eu vou vir aqui de madrugada, no horário que eu posso, e vou cuidar dos banheiros da instituição. O rapaz não fez de rogado, tirou uma cópia e entregou para ela. E eu pergunto a vocês, qual o cômodo do centro espírita mais visitado? O banheiro. Porque além de bem limpo, tinha aquela energia. O pessoal quando sentar aqui para fazer as suas necessidades, vai sentir o abraço de Jesus. Era a maravilha. Ou seja, disciplina, disciplina e disciplina. Eu, com os meus caroneiros, né, o mestre Valdemar aqui já é um deles, ele sabe disso. Eu sou britânico. Se eu falo 6 horas eu estou lá. Porque a gente tem tempo para chegar no centro e fazer as nossas atividades. Disciplina, disciplina e disciplina. E para finalizar, a próxima música, eu acho que essa que vocês conhecem também. Vocês podiam cantar comigo para a gente fazer um coro bonito? Porque aqui é a casa de Francisco de Assis, né? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Voltem ao Mestre.
Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, realmente nós não temos hoje, nos dias atuais, desculpa. Temos muito trabalho. Eu falo para os evangelizadores da atualidade que está tudo pronto. Eles têm até quadro negro. Eles têm salinha com divisório, com aquelas cadeiras especiais. Na nossa época, a gente tinha que chegar mais cedo, pegar os bancos da casa, sair fazendo cercado para poder acolher as crianças. Nada era fácil na minha época. Hoje não, né? Hoje está aqui, ó. Olha que maravilha. Está tudo na nossa mão. É só a gente querer ter um encontro genuíno com o Cristo. Entra para o teu quarto, fecha a tua porta, fala com Deus em segredo. Ele te conhece no mais profundo ser. Então Ele sabe o que fazer para te ajudar. Fale com Ele, seja sincero. E aqui na Casa Espírita, venha com um coração de criança. Venha para fazer o que for pedido para ser feito. Não escolha, só faça. Faça, dê o seu melhor. Porque quando a gente faz com energia, todo o nosso ectoplasma, toda a nossa energia, envolve aquela coisa que a gente está fazendo. E aí impregna os bancos, impregna tudo e beneficia todos aqueles que se usam do recurso. Muito obrigado, Renato, muito obrigado, Monte Alverne, pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos e que tenhamos uma boa noite de refazimento. Ai, Jesus. Os nossos agradecimentos ao nosso querido irmão Carlos Rubens, que mais uma vez nos blinda com essas reflexões, que possamos internalizá-las e principalmente vivenciá-las, irmão. Como bem enfatizado por você, o trabalho na seara do Cristo é grande e Ele está a nos chamar para ombrearmos com Ele. Muito obrigado pela mensagem da noite de hoje. Amém. Bom, dando prosseguimento à nossa atividade, nós vamos passar agora para o nosso passe e nós pedimos a todos que podem aguardar neste local, que serão chamados para a Câmara de Passe. Convidamos inicialmente os nossos irmãos médios para nos auxiliar nesse trabalho na Câmara de Passe. Muito obrigado pela presença de todos, que tenhamos, a partir de amanhã, né, uma excelente semana na paz de Jesus.